Batman teve todos os membros de seu corpo amputados por um supervilão que se tornou o novo herói da cidade de Gotham. Mas como isso aconteceu? A história começa nos contando que o multiverso é um lugar com possibilidades infinitas e realidades diversas. Alguns mundos são separados da escuridão por uma barreira muito fina. Mas o que é essa barreira? Em alguns mundos, essa barreira é apenas um momento. Em outros, apenas uma escolha. Como o Batman. Nesse mundo, ele matou o Coringa, mas foi infectado por sua toxina. E algo terrível aconteceu. Uma entidade chamada Tempus Fugginot nos conta que é um dos poucos seres que pode se mover através do multiverso. Ele percebeu que uma crise estava chegando, talvez a maior de todas as crises, e para sobreviver, o multiverso tem que ser mais forte. Por causa disso, ele resolveu interceder pela primeira vez. Hoje, ele veio observar o multiverso negro. Todas as mais terríveis possibilidades aconteceram nesse multiverso. Os maiores pesadelos existem aqui. Todas essas coisas terríveis já foram contidas no passado, mas hoje em dia as coisas se tornaram instáveis. Mundos inteiros estão se transformando e dão origem a vidas que vão além da imaginação de seus criadores. Tempus está aqui para descobrir se algum desses mundos poderá ajudar na batalha que irá acontecer. Talvez novos heróis possam aparecer no medo que existe nesse lugar, mas também existe a possibilidade que isso não aconteça. O primeiro mundo que ele irá visitar é um mundo bem familiar. Ele já viu uma história parecida em outro universo. O supervilão Bane quebrou a coluna vertebral do Batman e ele teve que passar o manto de defensor da cidade de Gotham para um jovem chamado Jean Paul Valley. Mas esse jovem perverteu o manto e Bruce Wayne teve que voltar para corrigir seus erros. Ele tinha que salvar a cidade desse usurpador e nesse mundo ele conseguiu, mas na dimensão das trevas, tudo deu errado. Depois de atravessar o corpo do Batman, Jean Paul disse que foi a pessoa certa. Ele é o que a cidade de Gotham precisa e vai mostrar para o Batman. Durante os anos após esse dia, a cidade de Gotham passou por coisas impressionantes. Ela foi queimada e depois reconstruída. Os novos códigos do Jean Paul protegem as pessoas e também defendem o mundo inteiro. Se passaram exatamente 30 anos e uma mudança está prestes a acontecer. Hoje em dia, Jean Paul mora na antiga mansão de Bruce Wayne e sua esposa fala para ele que a cidade está segura, mas tem uma situação que precisa de atenção. Hoje mais cedo, um homem foi preso. Ele estava planejando fazer algo terrível e comprou armas para executar seu plano. Quem o ajudou a fazer isso foi o Sr. Cobblepot. O cardeal apreendeu esse homem antes que ele pudesse fazer o que queria fazer com as armas. Além disso, o mundo fora da cidade de Gotham está terrível. Uma doença está se espalhando e alguns países estão arremessando 2.000 pessoas petrificadas dentro do poço de Lazarus. O poder miraculoso desse poço já está acabando e as pessoas estão voltando ressuscitadas pela metade. Jean Paul, entretanto, diz para sua mulher que o destino do mundo fora da cidade de Gotham não é de seu interesse e manda ela avisar a seus funcionários que eles precisam fazer o que tem que ser feito com o Sr. Cobblepot. O próprio Jean Paul está ocupado hoje, afinal é um dia especial que se repete uma vez a cada ano. Sua esposa Madeline não queria que ele fizesse isso, mas Jean Paul não tem outra escolha. Tradições têm que ser mantidas. Ele coloca a sua armadura e recebe uma dose do veneno que o mantém em sua força total. Jean Paul foi direto até a torre da família Wayne. Como sempre, é o terceiro domingo durante o último mês do verão. Já fazem 30 anos que ele vem nesse dia visitar o Batman. Bruce Wayne agora é uma mera sombra do que já foi. Durante esses 30 anos, Jean Paul sempre amputava um de seus membros. Bruce Wayne percebeu que Jean Paul colocou suas tropas no centro da cidade. Ele deve querer fazer alguém de exemplo. É o Cobblepot. E Bruce fica surpreso pelo Jean Paul nunca ter feito nada com ele. O próprio Jean Paul está ali para ter sua aprovação, mas Batman diz que ele apenas possui o seu desdenho. Jean Paul percebeu que Bruce Wayne
está tendo alguns problemas em seu cérebro. Não são suficientes para matá-lo, mas irão mantê-lo em agonia. Jean-Paul não quer ver o sofrimento dele, apenas deseja que ele aprove suas ações. Assim, ele poderá colocar um ponto final nessa história. Mas Bruce Wayne nunca vai se esquecer de todos que ele eliminou. Mesmo que Jean-Paul fale que hoje em dia ele é um comandante muito melhor do que o Batman já foi, mesmo que Bruce diga que nunca comandou ninguém. Jean-Paul fala que é porque ele tinha medo demais, só que o próprio Jean-Paul acredita em seus métodos e sempre foi o Batman que essa cidade precisava. Bruce Wayne só tem que aceitar isso e ele terá a paz. Mas Bruce Wayne diz que o Batman que essa cidade precisa é um forte o suficiente para salvá-la durante uma crise. Jean-Paul é fraco, paranoico, dopado, está utilizando cada vez mais veneno e perdendo a noção da realidade. Quando a próxima crise aparecer, com certeza ele irá falhar. Jean-Paul ignora Bruce Wayne e diz que eles se verão no ano seguinte. Enquanto isso, suas tropas diziam que Oswald Cobblepot foi culpado por ajudar um criminoso. Ele permitiu o acesso a armas e por causa disso, junto desse homem, os dois serão executados. Cobblepot tenta se defender, mas não dá para conversar. Um dos homens removeu sua cabeça e em seguida, o homem que ele ajudou também foi exterminado. Tudo isso é pela cidade de Gotham. Outra noite, várias explosões começam a acontecer ao redor da cidade. Jean-Paul acorda de madrugada e vai perguntar para sua esposa o que aconteceu. Ela conta que foram 5 explosões em vários lugares e não sabe quantas pessoas morreram. Existe agora uma tropa de pessoas desconhecidas invadindo a catedral principal. Eles precisam tomar o controle e Jean-Paul vai em pessoa. Primeiro, ele utiliza veneno para ficar mais forte. Ataques estão acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo e enquanto isso, vemos que um certo jovem atravessou a Baía de Gotham a nado. Foi muito mais fácil do que ele imaginou e chegou adiantado. Vemos que esse jovem matou vários dos soldados do Jean-Paul. Ele está indo em direção à torre da família Wayne. Um dos soldados teve tempo de avisar aos outros. Assim que subiu a torre da família Wayne, aquele jovem mal pôde acreditar quando viu Bruce Wayne completamente desmembrado. Bruce pergunta quem ele é e o jovem se apresenta como o filho de um de seus maiores inimigos, o supervilão Bane. O resto de seu exército está atacando a catedral, mas Batman diz que será impossível tomar conta da cidade do Jean-Paul e de repente os soldados aparecem na torre. O jovem então mostra seus verdadeiros poderes. Ele aumenta de tamanho com músculos gigantes e mata os soldados com extrema facilidade. O filho do vilão Bane explica que como seu pai tomou muito veneno durante anos, isso mudou o seu DNA e o filho nasceu com um corpo que tem a capacidade de fabricar o mesmo veneno naturalmente. O garoto então tira Bruce Wayne daquela torre. Jean-Paul e seu exército estavam lutando contra o exército que atacava a cidade de Gotham. Esses ataques têm como objetivo deixá-lo mais fraco para que ele não consiga defender a cidade. De repente, o exército inimigo explodiu o muro de contenção que protege a cidade de Gotham. Sem esse muro, o oceano vai invadir e matar milhões de pessoas. O próprio Jean-Paul vai até lá tentar consertar. Ao mesmo tempo, aquele garoto contava para Bruce Wayne que foi o Jean-Paul que matou o seu pai e por causa disso ele quer vingança. Bruce Wayne está passando muito mal, até que de repente Lady Shiva aparece. Ela diz que se arrepende muito de não ter fornecido o que era necessário para Bruce Wayne no passado, mas agora ela está ali para consertar esse erro. A cidade de Gotham precisa do verdadeiro Batman como nunca precisou antes. E agora, depois de anos de planejamento, ela possui os meios necessários para dar um corpo a Bruce Wayne para que ele possa ajudar a cidade de Gotham. Basta ele querer voltar a ser o Batman. Vemos que Jean-Paul estava no fundo do mar, batalhando para reconstruir o muro de contenção. Ele conseguiu, mas acabou desmaiando enquanto batalhava contra sua própria consciência. Por sorte, seus 2 melhores soldados apareceram e conseguiram resgatá-lo. O exército conseguiu retomar o controle da catedral
catedral e agora Jean Paul vai poder descansar um pouco para continuar a batalha outro dia, mas ele insiste que tem que continuar agora. Tudo o que precisa é de um pouco do veneno. Os dois o levaram para casa e o aconselharam a descansar alguns dias, mas ele não vai fazer isso e pediu para ser levado até o armário onde guarda o seu veneno. Sua esposa não estava naquele lugar e quando abriu a gaveta, Jean Paul percebeu que seu veneno sumiu. Lady Shiva apareceu imediatamente junto com o filho do supervilão Bane. Tudo isso foi planejado por eles. Os dois até mesmo fizeram a esposa do Jean Paul trair sua confiança. Ela não acredita mais que ele é o necessário para a cidade de Gotham. E como punição, Jean Paul mandou seu soldado matar a mulher. Agora ele vai exterminar Lady Shiva e o filho do Bane. É o que pensava, pois o novo Batman apareceu para impedir. Lady Shiva causou uma explosão que derrubou Jean Paul. Depois disso, o filho do Bane se levantou todo musculoso para destruir Jean Paul, mas ele conseguiu se desvencilhar. Lady Shiva então começou a lutar contra ele, enquanto o novo Batman foi atacar os soldados do Jean Paul. Com seus novos poderes, ele consegue voar e atravessa paredes com esses soldados. Além de novos poderes, outra coisa mudou no Batman. Ele agora já não tem mais pena de criminosos e mata um dos soldados. Ele diz que graças a esses morcegos de nanotecnologia, os criminosos continuarão vivendo mesmo depois de morrerem através de seu corpo. Lady Shiva estava atacando o Jean Paul, mas se distraiu com o corpo de um dos soldados que caiu do teto. Graças a isso, Jean Paul conseguiu derrubá-la e como não tem mais veneno, ele vai arranjar de outro lugar. O homem removeu um braço do filho do Bane, depois bebeu seu sangue com veneno e voltou a ser forte. Jean Paul começou a atacar Lady Shiva sem piedade, mas Batman chegou dizendo que o tempo dele acabou. Enquanto o atacava, o filho do Bane conseguiu cauterizar seu ferimento. Jean Paul conseguiu alcançar o Batman pelas costas e vai matá-lo, mas Batman utilizou energia elétrica para se salvar e depois pegar a Lady Shiva. Jean Paul arremessou uma gigantesca estrutura para cima dos dois e conseguiu derrubá-los. O homem diz que é forte demais para falhar e Batman sempre esteve destinado a perder. Jean Paul vai matar Batman e Lady Shiva com outra pedra, mas aí foi atravessado no peito pelo filho do Bane. Finalmente acabou, eles venceram e agora podem reconectar Gotham, fazer as pessoas se tornarem felizes juntas. Mas Batman interrompe. Ele diz que o mundo está quebrado. É tarde demais para ajudar. Os dois vieram até ali hoje à noite para salvar o mundo e reconectar Gotham com suas pessoas. Eles queriam consertar uma ferida, mas a verdade é que algumas feridas não podem ser consertadas. Nem sempre o que está quebrado pode ser consertado. Às vezes, tudo precisa ser destruído para depois ser reconstruído. O que é bom para o mundo não é bom para Gotham. Batman então mata a Lady Shiva e o filho do Bane. Por 30 anos, Jean Paul o forçou a assistir coisas terríveis e trabalhou em seu nome. E o maior erro do Batman não foi ter escolhido Jean Paul para ficar em seu lugar. Na verdade, foi ter confiado em outra pessoa além dele mesmo. Só que a partir de agora, ele nunca mais fará isso, pois Gotham pertence ao Batman e Batman pertence a Gotham. Essa escolha, esse momento, eram a barreira que separava esse mundo da escuridão, e o que nunca deveria ter acontecido, aconteceu. Batman se tornou o impiedoso ditador do planeta. Tudo isso pois ele sucumbiu à escuridão graças à dor e sofrimento que lhe foram causados durante anos. Ele desistiu de todo mundo, menos dele mesmo. Esse é Batman, o quebrado. Seu mundo não pode ajudar ninguém. Obrigado por assistir. Até o próximo!